dia. Hoje é dia 21/11/2020 e a nossa aula hoje é uma aula extra, tá? Estamos quase terminando o ano, graças a Deus. E a nossa aula, gente, hoje é de estatística, tá bom? A estatística, o que significa, né? A estatística, ela é um ramo da matemática aplicada cujos princípios decorrem da teoria das probabilidades e que tem por objeto o estudo, bem como o agrupamento metódico, tabela numérica de um fato submetido à estatística, a estatística da natalidade, por exemplo. Tia, dá uma explicação que a tia sabe dar, que não seja tão técnica. Bom, a estatística, gente, é um conjunto de dados que a gente analisa, né, na matemática e a gente faz cálculos de probabilidade. Como assim? Eu quero saber quantas crianças nasceram entre o ano de 2015 e 2020. Então, eu vou pegar todos os dados, na cidade de Maracanaú, eu vou pegar todos os dados, tá certo? Dessas crianças que nasceram, eu vou nas maternidades que tem em Maracanaú, e eu vou pegar só a quantidade de crianças que nasceram entre 2015 até chegar a 2020. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2015. Então, serão o quê? 6 anos. E essas quantidades eu vou trazer para cá e fazer os meus cálculos matemáticos. É isso que se chama estatística, tá? Essa quantificação de cálculos. Na estatística, a gente tem um conjunto chamado população e amostra. Ao conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominamos população estatística ou universo estatístico. A amostra é um subconjunto dessa população. Então, o que é a população? A população são essas crianças que eu acabei de dar o exemplo. Todas as crianças que nasceram de 2015 a 2020 são chamadas de população. Na cidade de Maracanaú, claro, porque a gente não vai fazer no Brasil inteiro, que já são os cálculos muito grandes, né? São chamados de ramificações da estatística, a parte descritiva, que é quando a gente envolve a organização, o resumo e a representação dos dados, e o inferencial, que envolve o uso da amostra para chegar à conclusão sobre uma população, tá? O rol, gente, o rol é a sequência, são os dados numéricos, o rol são os números, né? Por exemplo, aqui, ele está dizendo que os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas, 6, 4, 8, 7, 8. Então, isso é o rol. O rol é esse conjunto de amostra, são as notas dele, tá? Por exemplo, as crianças que nasceram aqui em Maracanaú, né, por bairro. Aí eu encontrei 5 na Pajuçara, 5 no Gereissati 1, 5 no Gereissati 2, 5 na Caracuzinho. Esses números vai ser o meu rol, a quantidade de cada criança que nasceu em cada local, tá bom? A frequência, gente, geralmente a gente utiliza os nossos intervalos de classe, né? Que é pra gente não fazer uma população muito grande, ó. Aqui, ó, de 0 a 10, eu sei, pra mim não botar 1, 2, 3, 4, 5, eu coloco 0 e coloco 10. Aí eu já sei que, que o meu intervalo é entre essas pessoas, de 0 a 10. Por exemplo, 47 pessoas nasceram aqui nesse período, né? Aqui de 10 a 20, 29 pessoas. Ou então nasceram não, aqui pode ser idade, né? Pessoas que têm entre 0 e 10 anos, 47 pessoas. Entre 10 e 20 anos, aí eu já sei que a pessoa pode ter 11, pode ter 12, pode ter 13, pode ter 14. Mas eu não vou botar todos os números para realizar a minha tabela, então eu faço esse intervalo de classe, tá? E gráficos. Os gráficos, gente, eles são usados para representar as nossas quantias. Depois que a gente descobre os números, a gente utiliza os gráficos. Eu tenho aqui o gráfico de pizza, tá bom? Bem interessante, ó. E eu tenho aqui o gráfico de barras, são esses dois, barras. E eu tenho aqui o gráfico de linha, ó, que é só uma linha mesmo, tá? São esses 3 tipos de linhas que mostram pra gente os cálculos estatísticos. Aí, gente, vamos fazer aqui um exemplozinho, como é que esses cálculos são feitos. Gente, esses cálculos são feitos através de uma regra de 3. Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Eu tenho 800 pessoas que fizeram um Enem. Pronto.
800 é o meu 100%, tá? Geralmente os gráficos são dados por porcentagem. Então, 800, por que 800 é 100%? Quer dizer a quantidade de pessoas que tem ao todo, né? E eu sei que 120 desses 800 foram em Maracanaú. Aí eu quero saber em porcentagem quanto é que dá. Como eu não sei, eu boto o X aqui. E aqui eu faço uma regra de 3. Lembra? Nós estudamos regra de 3 no ano passado. Aonde eu vou pegar, multiplicar em cruz, ó. Em cruz não, perdão, em X. O 800 pelo X, ó. Fica igual e vou multiplicar o 100 pelo, né? 120, tá? No caso, eu repito 120 e coloco somente a quantidade de zeros. 2 aqui e 1 aqui, tá bom? Aí agora, eu faço como uma equação normal, ó. 120, 12.000. E coloco 800 aqui embaixo. Pronto. Posso cortar os meus zeros, ó. Cortei aqui. Ficou esse também com esse. Ficou 120 dividido por 8, que vai dar igual a 15. No final, isso aqui é 15%. Então, 15% das pessoas fizeram em Maracanã. Pronto, é assim. E de acordo com os dados que eles forem dando, a gente vai fazendo isso, tá bom? Beijos, ó, pra vocês e até a nossa próxima aula. Agora nós vamos pro grupo. Cheirão!